Irmãos, então nós estamos celebrando neste final de semana, nesse domingo, o segundo domingo do tempo do Advento. Só lembrando que essa palavra Advento tem a ver com aquele que está para vir, aquele que está para chegar. As três grandes espiritualidades desse tempo do Advento. Lembramos o Senhor que já veio, nasceu sem a sua glória, veio habitar no meio de nós. Por isso contemplamos assim o presépio. Lembramos também que esse tempo é um alerta para que nós possamos enxergar Jesus que vem na pessoa do irmão, na pessoa do próximo. Porém, a liturgia também nos prepara para o grande dia que o Senhor virá na sua glória. E a liturgia hoje, na segunda leitura, São Pedro vai nos dizer que tudo que está aqui passará. Tudo diante do Senhor se desfazerá, derreterá. Passará esse céu e virá para nós um novo céu e uma nova terra, a vida eterna, o céu que o Senhor tem para cada um de nós. Isso tudo que nós vemos passará. Por isso que ele vai nos dizer, se o Senhor vem e tudo isso vai passar, nós devemos lutar por uma vida santa e uma vida piedosa. Gente que quer uma vida santa e piedosa é justamente deixar com que a vontade de Deus ela ordene a nossa vida. Deixar com que a vontade do Senhor guie os nossos passos. Isso é uma vida santa e piedosa. Não é a gente se desligar das coisas, não. Mas é viver cada momento conforme Deus nos pede. E aí então, nós estamos vendo uma figura importante nesse segundo domingo do Advento, que é a figura de São João Batista. Esse homem que é um sinal milagroso de Deus, porque seus pais também não podiam ter filhos, o tiveram na idade avançada, na velhice, e aí então nós vamos perceber que esse homem, que é um sinal de Deus, da presença de Deus, ele vive no deserto. O deserto nas Sagradas Escrituras é um lugar frutuoso. Aí você fala, Padre, você está errado, no deserto não tem nada, mas frutuoso no sentido espiritual. Se nós olharmos lá no livro do Êxodo, diz que quando o povo de Israel estava escravo no Egito, escravo do faraó, Deus chama Moisés. Moisés que não tinha muitas qualidades. E ele ainda dizia, Senhor, eu não sei nem falar. Diz o estudioso da Sagrada Escritura que Moisés era até gago. Mas ele, impulsionado por Deus, é que liderou aquele povo para poder então seguir rumo à terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida, o que tem no meio que o povo andou durante 40 anos? O que foi? O deserto. E meus irmãos, o deserto de dia muito quente, à noite muito frio. E aí pensa, imagina você que tem que fazer uma viagem longa, que você não sabe quando vai terminar, o que você faz? Você pega o que você pode, leva tudo o que você pode, porque vai que usa essa tampinha aqui, né? Vai que usa aquele outro negócio, você leva tudo. Só que nesse caminho de dia muito quente, à noite muito frio, você fala, isso aqui não é tão importante, aí você vai deixando. Imagina as mulheres, né? 30 partes de sapato não é tão importante, vou levar 20. Aí mais para frente não ficar só com 10, não ficar só com isso, está com o meu pé mesmo, porque qualquer coisa a mais é um peso. Então o deserto é o lugar onde você vai deixando aquilo que não te é tão necessário. Mas no deserto tem uma coisa que não pode ser deixada, é Deus. Então o deserto é o lugar de descobrir na nossa vida o único necessário, aquele que nós nunca podemos perder. A nossa família pode acontecer de perder os bens, perder as coisas, mas o que a nossa família não pode perder é Deus. Na nossa vida, repara que o que a gente comprou no passado, já perdeu esse ano, veja que as coisas passam. O que não passa na nossa vida é Deus. É Ele que nunca pode ser deixado e tirado da nossa vida. Por isso que o deserto ele é produtivo. Nesse sentido, onde eu descubro o único necessário da minha vida é Deus. Ele eu não posso tirar. Porque se eu tiro Deus da minha vida, acabou o sentido do existir. Acabou o sentido da minha família. Acabou o sentido do meu sacerdócio. Acabou o sentido do meu ser cristão. Acabou tudo. Se eu tiro Deus, não sobra nada. E por isso que nós encontramos João Batista no deserto. Mas tem um outro significado. Veja que foi no deserto que o povo teve que escolher a Deus. Quando diz aqui que João Batista vivia no deserto, o povo saía de Jerusalém e tinha que ir para o deserto.
Veja que o deserto sempre esteve presente na vida desse povo. Lá no Êxodo está presente. Quando nós ouvimos a primeira leitura, aqui diz que o povo estava escravo na Babilônia, e para voltar para Jerusalém, eles tinham que passar por onde? Pelo deserto. Meus irmãos, não tenhamos medo do deserto. O deserto ele é importante para ajudar a gente a tirar os excessos. Quantas vezes em nossas famílias a esposa ama mais as coisas do que o marido? O marido muitas vezes ama muito mais as coisas, os amigos, o churrasquinho do que o filho, do que a esposa. Então muitas vezes nós entramos em crise na nossa casa e nós não devemos entrar em desespero, mas perguntar para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa crise? O que é que o Senhor quer me ensinar com esse deserto que o Senhor está me fazendo passar? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me mostrar? Qual é o essencial para a minha vida que o Senhor quer me mostrar que eu não estou enxergando, Jesus? Meus irmãos, veja que o deserto ele é produtivo na nossa vida. Olhemos o deserto de Jó. Jó que tinha tudo e perdeu tudo. Tinha família e perdeu a família. Tinha bens, perdeu os bens, perdeu até os amigos porque acusavam Jó de ter blasfemado a Deus, perdeu até a aparência, ficou como que um leproso. Jó perdeu tudo, mas nesse perder tudo de Jó, ele encontrou aquele tudo que nunca pode ser perdido, Deus. E termina o livro dele dizendo: Senhor, eu te conhecia somente por aquilo que os outros falavam, mas hoje eu te experimentei, os meus olhos te viram. Se Jó não tivesse passado por todo esse deserto da vida dele, por toda essa dificuldade, ele não teria experimentado a Deus de verdade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender: Senhor, estou passando por um deserto, por essa dificuldade. O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso aprender, Senhor? Não tenhamos medo do deserto, não tenhamos medo do sofrimento, não tenhamos, mas perguntar para Jesus: o que é que o Senhor quer me ensinar? Vimos nesse tempo, pessoas voltaram para Deus por conta da enfermidade, voltaram para Deus, aí eu estava longe de Deus, voltaram talvez para pedir, mas de repente ficaram, por amor a Jesus. Senhor, meu pai, minha mãe, meu parente já está bem, mas agora eu fico porque eu te amo, porque eu te descobri o que antes eu não havia ainda te descoberto. Então, meus irmãos, o deserto ele é um lugar positivo, é um lugar frutuoso, é um lugar muito bom para a gente descobrir a Deus em nossas vidas. E aí depois então o povo ia para o deserto para poder ouvir João Batista. E gente, vocês pensam que João Batista era um vale-sorte lá do deserto dando prêmio? Vocês acham que João Batista era alguém da fala mansa, da fala tranquila, em que as pessoas iam lá para poder ter os seus egos inflados, para ter uma aguinha com açúcar, um pano quente nos seus pecados? Não. João Batista era um homem, como diz o antigo, sem tramela na língua. Lembra como as portas fechavam, né? Aquela tramelinha que virava assim? Sem tramela na língua. Era um homem que dizia o que precisava ser dito, a tal ponto que ele dizia para Herodes: ó Herodes, eu estou vendo que você está vindo aqui no deserto para ouvir a minha pregação, mas você sabe que você está em pecado, né, Herodes? Eu sei que eu estou morando com a esposa que é do meu irmão, eu sei que eu estou traindo. E aí diz que Herodes ficava confuso em ouvir João Batista, mas não queria largar o pecado. Por isso, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor é querer largar o pecado, é querer ter uma vida nova. Não é para continuar do mesmo jeito, não é para continuar a mesma coisa, mas para mudar. E iam a João, e João pregava com firmeza. E aquelas pessoas, quem que ia de fato mudar de vida, passava pelas águas. Um batismo simbólico é o de João Batista, tá? Então eles passavam pelas águas. Veja que quando a gente toma banho é para tirar a sujeira do corpo, não é? Na compreensão deles, passar pelas águas é querer tirar as impurezas da alma, é querer se purificar do pecado. E diz aqui que eles se confessavam, ou seja, falavam os pecados, passavam pelas águas e começavam uma vida nova. É uma pena porque hoje nós queremos os sacramentos, mas não queremos uma vida nova. Antes as pessoas se arrependiam para depois entrar na comunhão, para depois ser batizado, isso e aquilo. Hoje não, a gente vive todo o sacramento para, se der tempo, a gente se converte. E as pessoas iam até João para poder ouvir dele, porque as pessoas estavam sedentas. Meus irmãos, as pessoas estavam sedentas de uma vida nova.
Veja que chega uma hora que a gente cansa de uma fala muito mansa. Chega uma hora que a gente cansa de viver perdido no pecado. Fala, poxa, eu estou me estragando por inteiro. Isso aqui não está me dando a alegria que eu tanto preciso. A alegria que o meu coração pede. Eu preciso mudar de direção na minha vida. E esse é um glorioso dia, quando a gente para e pensa, eu preciso mudar de vida. Por que chama isso? Batismo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que está tocando no nosso coração faz tempo, e de repente naquele dia, não, eu preciso mudar de vida. É o Espírito Santo, é Ele agindo em nós. E João Batista termina o Evangelho dizendo bem assim, olha, aquele que vai vir, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo com água. A palavra batismo quer dizer mergulho, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo, vos batizará no Espírito Santo. Ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. E batismo, gente, é justamente um banho de morte. Por quê? Porque você entra na água, sepulta os seus pecados para nascer um homem novo. Então o batismo é um dia de morte. Mata o homem velho para poder nascer um homem novo. Esse é o batismo simbólico. Mas o batismo de Jesus é aquele: ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo verdadeiro. Esse é o batismo que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando a água na cabeça. Naquele momento, nos tornamos filhos de Deus. Naquele momento, é apagado todos os pecados. Então essa é a vida nova que o Senhor tem para cada um de nós. E meus irmãos, por isso que esse tempo é um tempo de preparar o nosso coração. Israel precisava voltar. O povo de Israel escravo na Babilônia tinha que voltar para Jerusalém. Acabou a escravidão, porém é preciso tirar as colinas. Aí você pensa, tá, como que eu vou desfazer, abaixar uma montanha? Como que eu vou abaixar uma colina? Como que eu vou nivelar a terra? Ainda mais naquela época que não tinha tantas tecnologias. Mas aqui a leitura de Isaías é simbólica. Para que Deus entre na nossa vida, precisa encontrar uma porta aberta. Para que Deus entre no nosso coração, é preciso que nós nivelemos, abaixemos as montanhas do egoísmo, abaixemos os morros altos dos pecados que nós levantamos aqui dentro. É preciso tornar o caminho livre para que Jesus possa entrar na nossa vida. É preciso liberar o caminho para que Jesus venha entrar na nossa história. Por isso, meus irmãos, nesse tempo do Advento, é um tempo de espera, é um tempo de preparação. Não uma espera como ficar lá no sofá tranquilão. Não, a espera de Jesus é uma espera que nós chamamos de espera operosa. É uma espera trabalhando no amor a Deus e ao próximo. É assim que nós esperamos o Senhor trabalhando. Por isso, meus irmãos, que esse trabalho deve ser um trabalho de luta contra o pecado, de conversão diária, de mudança diária. Por isso que São Pedro vai dizer, se desse modo tudo vai se desfazer, quão não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa? São Pedro está dizendo que devemos nos empenhar por uma vida santa e piedosa. Padre, mas o que é essa vida santa? Um homem, um marido, ele que luta para amar a sua esposa e amar os seus filhos, trabalha com honestidade, não tem olhar para outras mulheres, mas procura viver e ensina a fé para os seus filhos, é apoio para a sua esposa, está levando uma vida santa. Ele está honrando a promessa que ele fez no dia do seu matrimônio. Uma mulher a mesma coisa, ela procura amar os seus filhos, educar os seus filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos da fé, vive a sua fé, procura Deus, vai à missa, se confessa, reza, ensina seus filhos a rezar, ajuda o seu esposo a ser um esposo melhor, é uma esposa santa. Veja que a santidade não é algo extraordinário, mas é trazer Deus a todo instante na nossa vida. São José Maria Escrivá ainda falava sobre a santificação nas coisas diárias, nos pequenos trabalhos. Se o Senhor me deu a condição e eu estou aqui, sou um costureiro, vou fazer bem aquele meu trabalho. Santificação no trabalho. Se eu sou ali um advogado, fazendo honestamente o meu trabalho, estou me santificando no meu trabalho. No trabalho de cada um, nós sermos ali aquilo que Deus quer. Isso é santidade. Santidade não é a gente fazer coisas grandiosas,
Santidade, como vai dizer São Francisco, é fazer poucas coisas, mas fazer bem essas poucas coisas. Nisso consiste a santidade. Por isso que uma vez perguntaram para a Madre Teresa, de tudo aquilo que ela fazia, e nós pudemos acompanhar, ver as coisas que Madre Teresa fazia, e uma repórter sempre, tentando colocar em xeque a igreja e o seu jeito de ser. Uma repórter falou: mas Madre Teresa, a senhora não acha que tudo que a senhora anda fazendo por aí não é uma gota no meio do oceano? Ela falou: mas claro que é, mas o oceano é feito de gotas que se juntaram. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos transformar um pouco desse mundo. Meus irmãos, aqui que está a nossa vida de santidade, é fazer bem cada coisa que o Senhor nos confiou. Os pais vão ter que prestar conta a Deus dos seus filhos. Como que você educou seu filho? Como que você ensinou os caminhos da fé para o seu filho? O padre vai ter que prestar conta se ele foi relaxado, se ele deixou a paróquia ir de qualquer jeito, deixou as coisas desandarem por aí, não foi um bom pastor na sua paróquia. Vou ter que prestar conta. Se eu ensinei, vou ter que prestar conta do que eu ensinei. Se eu acompanhei, nós vamos ter que prestar conta para Deus. O Senhor, Ele nos confia uma missão, mas Ele quer uma resposta de nós. E aí, o que você fez com a missão que eu te dei? Por isso, meus irmãos, preparemos o nosso coração para o nascimento do Senhor. E quando Ele nasce em nossas vidas, assim como Ele nasceu na história da humanidade, dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Ele nasce na nossa vida também, que não precisa ser 25 de dezembro, Ele também divide a nossa história, divide a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.